podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Olá, galerinha! A nossa aula de hoje é sobre Platão, filósofo que nasceu em 428 a.C. E grande parte da sua obra teve influência de Sócrates, seu mestre, que conviveu com ele 9 anos estudando filosofia na cidade de Atenas. Outro feito marcante do filósofo foi a construção de uma academia de Atenas, que servia como uma tarefa efetiva da educação naquela época. Gente, nós vamos mergulhar hoje numa história que está no capítulo 7 do livro A República de Platão, que se chama O Mito da Caverna de Platão. E eu vou começar a contar essa história agora para vocês, tá? Imagine que desde a sua mais tenra infância, desde que você nasceu, você está preso numa caverna. Nesse lugar existem vários outros prisioneiros como você. Imagine que desde que você nasceu, você está acorrentado. Como os outros, você não consegue mover sua cabeça nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Ou seja, você passou a vida inteira olhando numa única direção, no fundo da caverna. Imagine que nessa caverna tem um buraco no alto e por esse buraco passa um feixe de luz que projeta todas as imagens do mundo lá fora para dentro da caverna. Essas sombras, você passou a vida inteira acreditando que elas eram verdadeiras. A filósofa Marilena Chauí vai dizer que essas sombras são nada mais nada menos do que as nossas crenças silenciosas do senso comum, ou seja, aquilo que a gente acredita sem sequer investigar, aquilo que a gente acha que é verdade sem sequer questionar, as nossas opiniões, os nossos preconceitos do dia a dia, que a gente tem e que forma na nossa cabeça algo como se fosse uma verdade. Imagina que você passou a vida inteira nesse contexto. E é essa história que Platão conta, o que nos aprisiona na caverna. Até que apenas um entre os prisioneiros começa a duvidar do que vê. Começa a questionar se realmente aquelas sombras são verdadeiras. E ele quebra as correntes. Aí você pode até perguntar, professora, como é que ele quebra as correntes se ele não podia nem se mover? Gente, isso é só uma metáfora para, na realidade, contar que o que faz Platão quebrar as correntes é a dialética. E o que é a dialética? Imagine aqui essa blusa que eu estou usando. Toda essa blusa agora é o que você pensa hoje. Quando você corta a manga da blusa, ainda continua uma blusa, não continua? Mas alguma coisa já começa a mudar. Mas quando você destrói toda a blusa, aí é a dialética. Porque a dialética é a possibilidade de romper com as antigas ideias, com as antigas opiniões, com os preconceitos e lançar-se a uma nova ideia, a uma nova forma de pensar. E foi isso que aconteceu com o prisioneiro. Ele duvida do que vê, quebra as correntes e sai da caverna. Quando ele sai da caverna, a primeira sensação que ele tem é de deslumbramento. E ao mesmo tempo, é um fato um tanto inusitado para ele, meio que o incomoda aquela luz quando ele sai da caverna. Mas ao sair, ele fica deslumbrado, mas ao mesmo tempo insatisfeito, porque ele começa a pensar nos outros, nos que estão presos na caverna.
E ele toma uma decisão. Ele decide voltar. E ao chegar na caverna, ele começa a contar toda a verdade sobre tudo o que ele viu. O que é que acontece com ele? As pessoas, os prisioneiros, começam a maltratá-lo, xingá-lo, zombar dele, até mesmo querem matá-lo. Platão estava contando aqui, gente, a história de Sócrates, que na cidade de Atenas, ele tentou ampliar a maneira de pensar das pessoas e o que é que aconteceu com ele? Ele foi levado ao tribunal ateniense sob a acusação de corromper a juventude e atentar contra os deuses. Mas, na realidade, o que Sócrates queria é fazer com que as pessoas pensassem de forma independente. Por um outro lado, o que é que a gente pode dizer? Que o mito da caverna, ele tem também um papel político, de quebrar os grilhões da ignorância, de fazer com que a gente saia da acomodação, nos levar a pensar de maneira própria, conduzir a gente à liberdade. E essa sensação de conduzir o ser humano à liberdade é que faz com que a gente pense em olhar ao nosso redor e querer mudar o mundo. Por que os prisioneiros que estavam na caverna não queriam sair da sua condição? Porque eles estavam numa situação de alienação, mergulhados no senso comum, numa condição de profunda ignorância. Por quê? Porque o tempo inteiro eles se sentiam protegidos por uma verdade que não existia. Então eles não conseguiam ter aquela satisfação necessária ao conhecimento de estar insatisfeito com algo. Por um outro lado, o mito da caverna, mais do que nunca, ele vai contar a epistemologia. E o que é a epistemologia, segundo Platão? É a trajetória do conhecimento. E para Platão, existem duas formas de conhecimento. Um que nos aprisiona numa caverna e o outro que nos liberta. O primeiro conhecimento que nos aprisiona na caverna, Platão vai chamar de mundo sensível. O que é o mundo sensível? É o mundo do olho, é o mundo da aparência, é o mundo que Platão chama das sensações. Então, é como se a gente acreditasse em tudo que a gente vê, em tudo que a gente escuta, em tudo que a gente toca, nas opiniões do cotidiano. E isso nos leva a uma condição de prisão. Por um outro lado, o mundo inteligível é o mundo da verdade. E o que é o mundo da verdade? É o mundo que Platão chama que só pode ser alcançado pela razão. Na história do mito, o que é que a gente viu? Que um quebrou as correntes, um se libertou. Por que ele fez isso? Porque ele duvidou. Ou seja, ele usou a razão para poder buscar a verdade. Então, para Platão, gente, o mundo inteligível é o mundo das ideias, o mundo das formas perfeitas, que nós tivemos contato com esse mundo antes de nascer. Platão chama isso de teoria da reminiscência. E o que é isso, professora? Ele vai dizer que antes da gente nascer, a gente em algum lugar, no mundo das ideias, no mundo das formas perfeitas, a gente teve contato com a verdade. Só que quando a gente nasceu, a nossa alma habitou um corpo e se deixou corromper pelas sensações do corpo. Por quê? Porque o corpo, ele representa o conhecimento sensível. O conhecimento baseado na experiência, nos sentidos, que para Platão é apenas uma ilusão da verdade. Galerinha, para Platão, conhecer é apenas recordar uma verdade que a gente teve contato com ela antes de nascer. Aonde? No mundo inteligível, no mundo das ideias, no mundo das formas perfeitas. Então, gente, tudo que existe no nosso espaço físico é apenas uma cópia de uma ideia perfeita
que a gente teve contato com ela antes de nascer. Por exemplo, esse pincel, ele é apenas uma cópia da ideia de pincel que eu tive contato antes de nascer, no mundo das formas, no mundo das ideias perfeitas. Todos os objetos aí que estão no espaço físico da sua casa, a cadeira que você pode estar sentado, a TV, o computador, o celular, é apenas uma cópia de uma ideia perfeita que você esteve em contato com ela antes de nascer. Platão defende a questão das ideias inatas. O que são ideias inatas? São ideias que já estão prontas na nossa mente antes da gente nascer. Então, todas as coisas que existem no nosso mundo físico são só cópias de algo perfeito. Elas correspondem a uma ideia perfeita que a gente já conheceu antes de nascer. E como é que a gente tem contato com essas ideias de novo? A partir da razão. Por isso que para Platão, conhecer é recordar. Galerinha, pensando bem, onde é que a gente pode encontrar o mito da caverna na atualidade? Tem um filme chamado Matrix que fala de um mundo governado pelas máquinas. E essas máquinas, elas sobrevivem da energia, do calor das pessoas. Tem uma cena desse filme que eu acho sensacional. Os dois personagens mais importantes da trama, um que é um jovem chamado Neo e outro que é um homem chamado Morfeu, eles têm um diálogo. Nesse diálogo, Morfeu mostra para Neo duas pílulas, uma pílula azul e uma pílula vermelha. E ele diz o seguinte: você vai escolher uma dessas pílulas. A pílula azul representa o Neo permanecer no universo da ignorância. A pílula vermelha representa a libertação, ou seja, uma possibilidade concreta de Neo conhecer a verdade. E o que é que Neo escolhe? No filme, na trama, Neo escolhe a pílula vermelha. E você? Se você tivesse a oportunidade de fazer uma escolha entre ficar no universo da ignorância, da acomodação ou na liberdade, o que você escolheria? Essa é uma grande tarefa da filosofia. Fazer você compreender que às vezes pode até doer muito fazer uma escolha difícil que o leve à liberdade, mas muitas vezes é necessária para mudar a você e o mundo. O que é que pode ser a sua caverna hoje? Pode ser o seu quarto, onde você está, a forma como você aproveita o tempo no seu quarto. Se a gente for olhar para o mundo hoje, pode ser o shopping center e as oportunidades que ele oferece no sentido do consumo. Outro ponto que a gente encontra muito marcante, o mito da caverna na atualidade, são as redes sociais. E muitas vezes o tempo que a gente dedica às redes sociais. Na realidade, galerinha, as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, é a nossa caverna moderna. Porque em muitos contextos representa a superficialidade da vida e das relações. Olha, sair da caverna dói, mas uma vez você saindo dela, nunca mais será o mesmo. Bom, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu deixei na plataforma alguns materiais de estudo para vocês. Tem lá um simulado de questões para vocês resolverem. Então, até a próxima aula, tá? Um abraço.